E você olha para mim? Pô, boa noite. Eu não sou técnico, eu não jogo. Agora, uma coisa o Corinthians fez bem, tirou o Lázaro. Agora, o Cuca hoje estreou mal. E eu vou dizer para você por quê, Garrafa. Eu acho que ele se perdeu, principalmente do primeiro para o segundo tempo. Quando ele tentou fazer modificações para ganhar o jogo. Só que ele fez modificações que nós sabemos, conhecendo o Corinthians, que foram erradas. Né? Por exemplo, ele tirou o Bruno Mendes. O Bruno Mendes não tinha que sair. Ele tinha que tirar o Balbuena, colocar o Bruno Mendes no miolo da zaga. Você vê que depois ele tomou 2 gols pelo miolo da zaga, pelo meio. A virada do Goiás foi assim. E ele cometeu outros erros também. Né? Tirou o Barleta, eu acho que o Barleta não devia ter saído, devia ter ficado mais, porque ele está se adaptando ao Corinthians. Eu acho que o Barleta devia nem ter começado a jogar, porque foi um fracasso. Eu Não, foi um fracasso, dele, mas o Pedro... Está muito fez verde ainda, não está pronto. O Pedro fez o quê? Não fez nada. Deu um chute meia boca, tipo esses que o Ender dá no gol, né? Porque eles não têm força na perna. São garotos, têm 17, 16 anos. Não tem força na perna para mandar no ângulo, que nem faz o Roger Guedes, que já é um homem feito, né? Então, quer dizer, o Cuca, na verdade, ele se complicou. O Corinthians já não é um time que não tem padrão de jogo, já não tinha. O Fernando Lázaro e a diretoria do Corinthians são culpados, porque o Cuca podia ter sido contratado quando o Corinthians perdeu o campeonato, saiu fora do Campeonato Paulista, aí ele já teria treinado o time 30 dias, né? Pouco mais de 30 dias, né, Salazar? Sim. 20 e poucos dias. 26 dias. 26 dias, mas é bastante tempo para um treinador conhecer o time, né? Conhecer o time. E isso aí prejudicou muito. E outra coisa, jogar fora de casa, né? Jogar fora de casa não está sendo fácil. Ele falou isso na coletiva, ele falou, já sei que tem esse problema. Eu concordo com quase tudo que o Chico disse, a questão aí é uma coisa. Até participando lá da coletiva do Cuca, conversamos com o Duílio ali, a preocupação do Corinthians é com quarta-feira. O Corinthians quer de todo jeito a classificação na Copa do Brasil. A contratação do Cuca passa muito por isso aí, porque ele é um técnico experiente, currículo vencedor e tudo mais, e tinha disponibilidade para assumir agora, de imediato. Eu vou querer falar muito, né, com toda a mesa sobre o que você está colocando, que é a chegada do Cuca, né? Porque o Corinthians, assim como o próprio São Paulo, estão parecendo uma máquina de moer treinadores, a gente vai falar. Eu queria aproveitar que acabou o jogo agora, então, quais foram as primeiras decisões tomadas? Isso, você pode passar, como que ele montou o time, por exemplo? É nesse ponto que eu queria chegar. Ficou muito claro que ele usou esse jogo de hoje como um grande teste para quarta-feira. Ele começa com um time totalmente diferente do que vinha jogando. Durante o primeiro tempo ainda, ele inverte de lado o Barleta com o Juliano. Começa o segundo tempo, ele já altera o time novamente. O Fausto, que era primeiro, vira segundo volante. Ele volta com o Pedro e empurra o Roger para a direita. Com 20 do segundo tempo, ele troca mais 2 jogadores, tira o Fausto, que a gente sabe que é titular. Ou seja, para mim ficou muito claro que o Cuca, na verdade, usou o jogo de hoje para testar, olhar, experimentar, para aí sim tomar uma decisão para a escalação de quarta-feira. O Cuca não me pareceu um técnico convicto hoje, mas propositalmente. Não, vou testar assim, vou testar do outro jeito, agora eu vou testar do outro jeito. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, mas o importante é eu olhar no campo para quarta-feira tomar a decisão de qual time deve jogar. Mas Campeonato Brasileiro, Miller, Sérgio, Ceará, é lugar de se fazer experiência, Miller? É complicado, eu sei, ele não teve tempo para treinar, ele tem uma decisão. Porque quarta-feira, só para a gente relembrar, quarta-feira contra o Remo pela Copa do Brasil, o Corinthians vai ter que recuperar uma bobagem que, no meu entendimento, com todo respeito ao Lázaro, ele fez lá atrás. Ele não colocou força máxima, o Corinthians levou um sacode de 2, e agora, na quarta-feira, mesmo na arena lotada, contra a equipe da Série C, que é o Remo, o Corinthians precisa de 3 ou mais gols de diferença para passar a próxima fase, ou 2 gols de diferença para chegar à decisão aos pênaltis. E, como disse o Salazar, ele está preocupado com isso, mas o Campeonato Brasileiro você também não pode vacilar, Miller. Como resolver todo esse problema? E daqui a pouco a gente vai falar especificamente da chegada do Cuca. É verdade que quando você improvisa, né, você aumenta a tua margem de erro, né? Se fosse ele, eu colocava o Duqueiroz de lateral direito e colocava o Michael junto com o Vera lá no meio de campo. Acho que o Michael é um dos melhores que tem ali e ele tem que voltar a jogar. Então acredito que, como ele está chegando agora, então a gente tem que dar um desconto, né? Ele está chegando agora, está conhecendo o elenco, ele fez uma experiência com o Barleta, realmente, acho que ele errou.
Eu tinha colocado o Adson, colocar o Adson. Eu concordo. Tá mais dinâmico, rodado, né? tá mais rodado, tá mais habituado, né, a jogar no Corinthians. Mas são erros que ele cometeu hoje que, com certeza, na quarta-feira ele não vai cometer. Acredito na vitória do Corinthians, mas hoje o Goiás conseguiu uma excelente vitória, fez para merecer. O gol do Apodi, o terceiro gol, porque não tinha lateral direito. Pode ver que ele faz o gol em cima do Queiroz, né? Então, o segundo gol, para mim, o Cássio falha, né? O segundo gol? Falha. Você pode separar pra gente, ô Fili, por gentileza, o segundo gol? Assim que tiver no ponto, você me avisa. E a gente vai observar, até porque tem um especialista aqui da posição, longe de querer crucificar o Cássio ou alguém, a gente só vai analisar o lance. Pontualizando, você está pontualizando. Lógico, O goleiro tem um princípio de bola. Princípio de bola. O goleiro tem que cortar a bola. Sérgio, como é que é para o jogador quando tem essa troca de treinador, né? Sai um técnico, independente do treinador que sai, chega um outro com uma outra filosofia. Como isso reflete dentro do elenco? Acaba sendo positivo, mas ele já chega com ideias e tendo compromissos importantes, porque além do Remo, veja só, nós vamos passar essa sequência daqui a pouco. Tem Remo, depois tem Palmeiras e na outra semana tem um jogo decisivo com o Del Valle em casa pela Libertadores. Então o Cuca, que já tem no seu histórico, o Ceará sabe muito bem disso. O Cuca tem no seu histórico, todo início de trabalho, eu vou ter que falar, ele demora uns 4, 5 jogos para poder começar o time a engrenar. E o Corinthians não tem paciência, em termos de tabela, para 4 ou 5 jogos. Como que o elenco reage com a troca de treinador, o Sérgio? Primeiramente, o elenco ele sabe que não são 11 que vai ter ali a oportunidade, são, né, o elenco todo. Então, acende uma luzinha daquele reserva que estava lá esquecido, que chegou um treinador que vai dar a opção e vai dar a oportunidade para ele. Então, aumenta realmente a capacidade de treinamento, de força. E o cara que está de fora, às vezes o treinador chega com uma opção diferente. Ele enxerga aquele como uma nova opção para ele. Ele não chega conhecendo todo mundo 100%. Então, eu vejo que o Cuca realmente vai ter um trabalho aí árduo pela frente, mas uma comissão técnica ajuda muito. Ele vai realmente agora ter tempo para trabalhar. Acho que o jogo importante para ele agora é quarta-feira. Ele fez um experimento, na minha opinião. Ele experimentou, mas o Goiás ele jogou no erro do adversário. As oportunidades que apareceram, o Goiás foi feliz. Então, realmente, o Cuca ele tem uma derrota, mas na derrota, às vezes, o treinador tira muito aproveito. Né? Na derrota, ele aprende muito. Então, acho que esse jogo agora de quarta-feira, realmente, para o Cuca e para o Corinthians, vai ser aquele, né, divisor de águas. Porque é uma Copa do Brasil que dá aí uma outra opção e realmente você sair logo na primeira rodada é difícil. Isso que o Garrafa falou é importante. O Cuca tem esse histórico ruim nos inícios de trabalho dele, mas o Corinthians não tá. O Corinthians está muito preocupado e a informação que a gente recebeu no dia da contratação foi uma situação que pesou, era a disponibilidade. A gente precisa classificar quarta-feira, a gente precisava de um técnico que assumisse agora. Mas esse negócio de 5 jogos, desculpa, claro. Ceará, meu irmão. Esse negócio de 5 jogos, o Vanderlei Luxemburgo tinha também, o Felipão tinha também, o Tele Santana tinha isso também. Por quê? Você leva um tempo para acertar um time que não tem padrão de jogo, gente. O Corinthians não tem padrão de jogo. Será que é por isso que ele mexeu tanto hoje, Chico? É, por isso mesmo. Você tem esse jogo para definir o que eu vou fazer quarta-feira. Então saiu trocando todo ele deu antes desse jogo? Isso aí. Nenhum. Esse é um problema. Esse é um problema que também cabe ao Dorival. E aí, Ceará, com a experiência que você tem, e essa é a primeira rodada na mesa, daqui pra frente eu jogo o tema e fica todo mundo à vontade pra entrar. Não tem aquele negócio, não, de esperar um falar, não. Vocês podem ficar à vontade aí, o assunto vai rodar na mesa. Mas eu vou já colocar direto pro Ceará que você falasse desse início de trabalho com o Cuca. Você conhece muito bem o Cuca, trabalhou com o Cuca. Já tem o gol que o Miller falou que houve uma falha do Cássio, né? A gente vai analisar esse lance, também parece ter um lance aí que estão pedindo uma expulsão de um jogador do Goiás, a gente vai mostrar isso para vocês também. Ceará, é um casamento que tem tudo para dar certo ou é um casamento que pode ter começado até de forma errada? Todo clube que contratar um treinador do estofo moral do Cuca, que é um cara de família,